Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiro, trazendo para vocês mais 3 aplicações da palavra de nosso Deus. E hoje preparei essa aplicação no texto muito conhecido sobre o profeta Elias no Monte Carmelo. Exatamente. Se esse tipo de conteúdo é do seu interesse, por gentileza, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela poderosa palavra de nosso Deus. Vamos lá então? Sem mais delonga, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Bom, queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor, vamos então usar o texto de 1 Reis, capítulo de número 18, apenas vou ler o verso de número 19 que diz assim: Agora manda reunir a mim todo Israel num Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então eu preparei 3 aplicações para a nossa edificação, baseado no verso que nós lemos. Não vou entrar em todo o contexto histórico, que você já conhece de cor e salteado. Vamos diretamente, sem enrolação, para as 3 aplicações. E a primeira aplicação que eu preparei é a seguinte: nossas guerras têm que ser levadas para o alto. Exatamente, guerras, ou os nossos problemas, ou os nossos desafios têm que ser levados para o alto. O que eu aprendo aqui? Observem bem que nós lemos no texto que quem desafiou os profetas e quem indicou o local para esse grande desafio foi o próprio profeta Elias. Ele disse que todo o povo de Israel, junto com os 450 profetas de Baal, os 450 profetas pós-ídolos, reunisse no Monte Carmelo. Olha que coisa interessante. Claro que o profeta Elias tem todo um porquê e o seu contexto para o desafio acontecer no Monte Carmelo. Sabemos que monte fica no lugar alto. E qual é a lição e a aplicação que eu tiro para mim e para a sua vida? Era como se o profeta Elias estivesse entregando a sua guerra, o seu desafio, nas mãos do próprio Deus, na mão do próprio Deus, baseado nessa figura, por assim dizer, do Monte Carmelo. Ou seja, quando nós colocamos os nossos problemas, nossas guerras, os nossos grandes desafios nas mãos do Senhor, naquele que habita, no esconderijo do Altíssimo, ou seja, como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então eu aprendo o seguinte, que nós devemos colocar no alto os nossos problemas, os nossos desafios. Com certeza, quando eu coloco o meu problema nas mãos do Senhor, Ele desce com providência e responde com a sua glória, como aconteceu. O fogo desceu de cima do céu, consumiu o holocausto, e ali o profeta Elias provou que o único Deus era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Pega esta visão. Bom, sendo assim, vamos para a segunda aplicação dessa história. E a segunda aplicação que eu preparei é a seguinte: gaste mais tempo preparando o altar do que orando. Você pode estar assustado. Que isso, pastor? Orar é tão importante, mas em nenhum minuto eu disse que oração não é importante. Oração é importante sim, devemos orar constantemente. O próprio Paulo diz, orai sem cessar. Mas Jesus também deixou claro algo muito interessante: vigiai e orai, não orai e vigiai. Ou seja, quando eu olho para essa história do profeta Elias, a gente vê que no mínimo aí de 6 vezes até mais, ou seja, mais versículos bíblicos mostra falando do Elias preocupado com o altar, preparando o altar mais vezes do que é registrado mais vezes o profeta orando. Você consegue entender? Claro que não significa dizer que o profeta orava menos do que preparar o altar. Mas se aparece mais vezes, qual é a lição que eu aprendo? Eu aprendo que quando nós, antes de orarmos, temos que preparar, gastar mais tempo preparando o nosso altar, ou seja, a nossa vida. E o que é preparar o altar? É viver uma vida de santidade, é viver uma vida separada do mundo, ou seja, não separada do mundo em si, mas do sistema do mundo, daquilo que o mundo nos oferece. Então, quando eu preparo o meu altar, quando eu santifico a minha vida, eu preparo o meu altar, quando eu vou para a oração, Deus, além de ouvir a minha oração, Ele vai atender, porque de fato o meu altar, o meu coração está pronto, preparado para receber a presença de Deus. E Elias fez isso, preparou, ele gastou tempo preparando o altar e Deus respondeu com fogo quando ele orou. Você consegue observar? Foi batata, por assim dizer, Ele orou instantaneamente, o fogo desceu
e Deus foi glorificado em todo Israel. Pega esta visão. Prepare, gaste mais tempo preparando o seu altar para depois orar. Sendo assim, então, vamos para a terceira e última aplicação. Poderia citar várias aplicações, fazer várias aplicações desse texto, mas 3 é o suficiente para edificar a minha e a sua vida. A terceira e última aplicação é a seguinte: Deus entrará nessa situação quando a causa for impossível ou estiver impossível aos olhos humanos. Consegue observar que o profeta Elias, a confiança em Deus era tão grande que ele faz um círculo, um rego em volta do altar. Ele pede para encher todo aquele rego de água, joga água sobre as lenhas, ou seja, realmente para dificultar, humanamente dizendo, dificultar a situação. Mostrar para Baal, mostrar para o povo de Baal que ali se tornou algo impossível. Claro que dentro do seu coração ele sabia que era possível. Ele fez de propósito para apenas mexer com a mente daquele povo. Quero eu acreditar que naquela situação é impossível uma lenha pegar fogo, mas o Deus de Elias responde onde há a impossibilidade. E qual é a aplicação, a lição, por assim dizer, que eu aprendo nessa última aplicação? Quando algo se torna impossível, é onde Deus desce, aonde Deus se manifesta. Então, talvez estou falando com alguém que está vivendo uma situação que se tornou impossível, uma causa, humanamente dizendo, uma causa perdida, algo que é impossível para a tua vida. Talvez você está vivendo na área da saúde que a medicina já bateu o martelo, disse que é impossível reverter essa situação. Mas eu quero te dizer que ainda há esperança para aqueles que crêem na palavra do nosso Deus, tá bom? Não importa a impossibilidade, é nas causas mais difíceis que Deus manifesta a sua glória. Aquilo que é possível, Deus deixou os médicos, Deus deixou eu e você, Deus deixou a ciência, por assim dizer, para solucionar os nossos problemas. Mas quando se torna algo impossível, Deus manifesta a sua glória. Amém? Quero que você seja edificado por essa palavra em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar para mais pessoas, para que também elas possam ser abençoadas e alcançadas por esta palavra do nosso Deus. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. Até mais. Um abraço.